Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. A paz do Senhor. Amados, mais uma vez trago uma mensagem bíblica, para a nossa reflexão e edificação. O texto inicial encontra-se no Evangelho segundo Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 16, que diz o seguinte. E aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amados irmãos, todos os milagres físicos realizados por Jesus, revelavam o que ele iria operar no nosso espírito. Porque, a obra principal que Jesus veio realizar nas nossas vidas, não é física, mas sim espiritual. Assim como Jesus operou a cura física a muitos doentes, da mesma forma ele operaria as mesmas curas na nossa alma. Porque, o pecado deixou o nosso homem interior enfermo, a nossa alma estava doente e morta, espiritualmente falando. E Jesus veio para nos curar de todas as enfermidades, e nos ressuscitar. Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, tal como ele próprio disse em João, capítulo 11, versículos 25 a 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, e crê em mim, nunca irá morrer. Crês tu isto? Jesus veio para ressuscitar o nosso espírito, que estava morto em delitos e pecados, e voltar a nos conectar com Deus o Pai. Porque o pecado que Adão e Eva cometeram lá no Éden, gerou a morte espiritual do homem, o homem se desconectou com Deus, e Jesus veio para nos restaurar, para nos ressuscitar, e voltar a nos conectar de volta com o Pai. Porque, a advertência que Deus tinha dado a Adão, era que no dia em que ele comer do fruto proibido, certamente morreria, tal como está escrito em Gênesis 2, versículos 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quando Adão e Eva desobedeceram essa ordem, e comeram o fruto proibido, eles morreram no espírito, e se desligaram de Deus. Perderam a glória de Deus, perderam a natureza santa de Deus que os habilitava a viverem na luz da santidade de Cristo. E em contrapartida, receberam a natureza pecadora do diabo, ganharam a habilidade e capacidade de cometer todo o tipo de injustiça e maldade. Essa era a morte que o Senhor estava a se referir, quando lhes advertiu para não comerem do fruto proibido. Fisicamente parecia que nada tinha alterado, mas no espírito algo tinha mudado. A lâmpada de Deus tinha se apagado no espírito do homem, e as trevas começaram a reinar. E Jesus Cristo veio para inverter esse quadro, veio para nos livrar desse estado de morte espiritual, Jesus veio para nos ressuscitar e nos recolocar na posição original. Primeiro ponto. O defunto. O versículo 12, de Lucas 7, diz o seguinte. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Analisando esse versículo, percebe-se que muita gente acompanhava o cortejo fúnebre, certamente muitos choravam e lamentavam a perda, mas nada podiam fazer além de chorar e lamentar. A multidão que acompanhava o caixão não tinha nenhum poder para ressuscitar o morto. O homem não tem poder para ressuscitar-se a si mesmo, isso é função de Deus. Deus é o único que pode nos retirar desse estado de morte. Os familiares que acompanhavam o enterro, bem como a multidão que seguia, todos eram impotentes para retirar o jovem daquele estado de morte. A única coisa que eles podiam fazer era enterrar e mais nada. Isso nos ensina que Jesus não é um homem qualquer, Jesus é o próprio Deus que se encarnou e habitou entre nós, para realizar aquilo que só Ele sabe e pode fazer, a saber, ressuscitar o nosso espírito do estado de morte, e nos restaurar a posição inicial. Todos aqueles que verdadeiramente se arrependerem dos seus pecados, e crerem em Jesus como dizem as Escrituras, serão ressuscitados e restaurados à posição original. Segundo ponto. A compaixão de Cristo. O versículo 13, diz o seguinte. E, vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, não chores. A misericórdia de Deus, é o que lhe motiva a operar o milagre da ressurreição nas nossas vidas.
Não existe nenhuma obra de justiça que o homem possa realizar, de modo a obter essa dignidade de ser ressuscitado no Espírito, não existe. Somos ressuscitados pela compaixão e misericórdia de Cristo. O Senhor se compadece de nós, o Senhor sente a nossa dor, e é pela graça que somos salvos. É claro que essa compaixão está disponível apenas para os humildes, para aqueles que se arrependerem e crerem no Evangelho. O versículo 13 diz que: o Senhor viu a dor da mulher, viu o choro, viu a tristeza que havia no seu coração, e vendo isso o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. É assim que funciona, Deus não resiste um coração contrito e quebrantado. Todos aqueles que se humilharem aos pés do Senhor, que se arrependerem profundamente e com lágrimas, da vida ímpia de pecados que levavam, e clamarem a misericórdia de Deus nas suas vidas, o Senhor se moverá de íntima compaixão e misericórdia, e realizará o mesmo milagre que realizou no filho daquela viúva. Em Tiago 4,6, a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas concede a sua graça aos humildes. Deus concede a sua graça aos humildes, muitos não são convertidos, ressuscitados no espírito, por causa do orgulho, por causa da incapacidade de se humilhar e reconhecer as suas faltas diante do Senhor. Existem pessoas que inclusive se alegram da vida pecaminosa que levam. Consideram o pecado como uma bênção, a injustiça para eles é algo prazeroso. Deus não pode ressuscitar, converter, o coração de alguém que ainda se alegra com a injustiça. O Senhor nunca agiria contra a nossa vontade, é necessário haver em nós um arrependimento verdadeiro, um desejo profundo de abandonar a vida de pecados, e crer em Jesus. Se em nós haver o verdadeiro arrependimento, e a fé correta em Jesus, o milagre da ressurreição acontecerá no nosso espírito. Em Provérbios 15:3, a Bíblia diz que: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão à procura de corações contritos e arrependidos, da vida de pecados que levavam. Se o Senhor observar alguém na terra que, ao ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, se arrepender profundamente e com lágrimas, e crer em Jesus, Ele virá, e realizará o milagre da ressurreição no espírito dessa pessoa. Terceiro ponto. Ressuscitado da morte. Os versículos 14 a 16, diz o seguinte. E, chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se, e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. O último versículo diz algo que me chamou muita atenção, diz o seguinte. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus. Todos os que forem ressuscitados por Cristo, viverão uma vida de temor à palavra e glorificarão a Deus. Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, os que ainda estão mortos em delitos e pecados, não podem temer a palavra, muito menos glorificar, honrar, a Deus. Isso é obra exclusiva daqueles que foram ressuscitados no Espírito. Se Jesus não ressuscitar o nosso Espírito, será impossível vivermos alinhados com as Escrituras Sagradas. Podemos até ser frequentadores de igrejas, mas nunca conseguiremos levar uma vida que realmente glorifica a Deus. Porque, o morto ainda tem grande apetite e desejo pelo pecado, o morto não se deleita totalmente nas coisas de Deus, para o morto a Bíblia ainda é um peso, é algo muito chato. Mas quando ele for ressuscitado, as coisas mudarão. Conclusão. Queridos, precisamos entender bem essas verdades, acerca do Evangelho de Jesus Cristo. O pecado de Adão trouxe morte no nosso espírito, o homem já nasce morto, espiritualmente falando, mas Jesus veio para nos ressuscitar, e nos conceder de volta uma vida de temor que glorifica a Deus, o Pai. Por isso é que o Mestre disse a Nicodemos que era necessário nascermos de novo, para entrar no reino do céu. É necessário nascer de novo, porque o homem já nasce morto, e no céu não entra mortos, espiritualmente falando. Deus é Deus dos vivos, e não dos mortos. Essa deve ser a busca principal de todo o cristão, pedir para Deus iluminar o seu espírito, ressuscitar o seu homem interior, para temer a palavra e glorificar a Deus, o Pai, com o seu viver. Deus não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos. Se o nosso espírito ainda continua morto, isso quer dizer que não lhe pertencemos, quer dizer que ainda não somos filhos da luz. É necessário sermos ressuscitados e iluminados no espírito, para que verdadeiramente sejamos filhos de Deus. E o Senhor ressuscita apenas aqueles que verdadeiramente se arrependerem da vida de pecados que levavam, e crerem em Jesus. Se em nós haver o arrependimento verdadeiro, e a fé correta em Jesus Cristo, e se buscarmos constantemente a face do Senhor através da oração e da leitura da Bíblia Sagrada, podes crer que Deus vai operar o milagre da ressurreição no nosso espírito.
E quando esse milagre acontecer na tua vida, também chegarás à seguinte conclusão: é sim possível viver na luz da santidade de Cristo, longe do pecado, para a glória de Deus. Amém. Deus te abençoa muito, em nome de Jesus. Amém. Amado, caso foste edificado com essa mensagem, por favor, não esqueça de partilhar a mesma com outras pessoas, para que também saibam dessas verdades. E subscreva-se ao nosso canal, para receberes as notificações das futuras mensagens que iremos publicar. Que a paz de Cristo esteja contigo. Amém.